Rapaz, tu tá com dificuldade para entender como que se deu esse processo de independência do Brasil? Fica comigo que eu vou te explicar tudinho nesse vídeo sobre como que funcionou esse processo de independência do nosso país. Então, roda a vinheta! Olá, meu nome é Carlos Henrique, eu também conhecido como Carlão, sou youtuber educacional de história e estou aqui para ajudar você, estudante, a passar nos grandes vestibulares que nos esperam e que nos aguardam por aí. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso assunto. Bom, então vamos começar nossa videoaula sobre a independência do Brasil. Primeiramente, para entendermos como que funcionou esse processo de independência e tudo mais, devemos voltar lá no ano de 1808, que foi o ano em que a família real se muda para o Brasil. E por qual motivo? Pelo motivo de que naquela época, Portugal estava sendo invadida pelas tropas napoleônicas. Então, por isso, o rei Dom João VI, a sua família e alguns outros portugueses vieram para o Brasil no ano de 1808. E a partir desse período que a família real se muda para o Brasil, o nosso país passa por uma série de desenvolvimentos políticos e econômicos também naquela época, como por exemplo, o rei autorizou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas naquele período, onde ele permitiu o comércio entre brasileiros, ingleses e muitas outras nações que estavam sendo aliadas de Portugal naquela época. Também vale ressaltar outras medidas que são destacadas pelo jornalista Chico Castro, que são essas daqui. Tomou providências um ano após a sua chegada, para que houvesse interesse pela educação e literatura brasileiras no ensino público, abrindo vagas para professores. Instalou na Bahia uma loteria para arrecadar fundos em favor da conclusão das obras do teatro da cidade. Mandou estabelecer em Pernambuco a cadeira de cálculo integral, mecânica e hidromecânica e um curso de matemática para os estudantes de artilharia e engenharia da capitania. Isentou do pagamento de direitos de entrada em alfândegas brasileiras de matérias-primas a serem manufaturadas em qualquer província e criou, pela primeira vez no país, o curso regular de língua inglesa na Academia Militar do Rio de Janeiro. Ou seja, meus queridos, tudo isso tinha como objetivo do quê? Essas providências que o rei tomou tinham como objetivo de modernizar o nosso país. Ou seja, o Brasil agora não vai ser mais colônia de Portugal, né? Agora estão querendo fazer com que o Brasil se torne uma parte integrante do Reino de Portugal. Então é por isso que vai ser chamado, né, de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E é por isso que o rei vai elevar o Brasil para a parte do Reino Unido naquela época, no dia 16 de dezembro de 1815. Só que aí uma boa parte da população vai ficar insatisfeita com essa decisão do rei de elevar o Brasil como uma parte do Reino de Portugal. Porque naquele período, quando Portugal estava aqui dominando o Brasil, estava tendo muita desigualdade social e os brasileiros estavam insatisfeitos, né? O povo daquela época estava insatisfeito em ver os portugueses aqui no Brasil. Então, por causa disso que tivemos algumas revoluções naquele período do Brasil colonial, como por exemplo a Revolução Pernambucana de 1817, que tinha como principais objetivos, né, eram movimentos de caráter separatista, ou seja, já naquela época eles estavam, né, com o intuito, com o desejo de querer separar o Brasil de Portugal, tornar o Brasil independente. Então, por causa disso, né, conforme foi passando o tempo, conforme, né, Portugal foi tratando o Brasil de uma forma desrespeitosa, os brasileiros foram criando ainda mais esse desejo de separar, essa ruptura de querer separar então o Brasil de Portugal naquele período. E também vale ressaltar que Portugal estava tendo a Revolução do Porto em 1820, que tinha o quê? Como principais objetivos pedir o retorno do rei Dom João VI para Portugal, porque o país estava sofrendo uma forte crise política e econômica por causa das invasões francesas, né? As invasões, né? As tropas de Napoleão Bonaparte naquele período. E também tinha como principal objetivo exigir um restabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil. Ou seja, meus queridos,
Os portugueses que estavam lá em Portugal queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia, ou seja, um território, uma terra, né, que produzia matérias-primas que eram levadas para Portugal, e lá em Portugal eles faziam lucros, né, lucravam, né, muito dinheiro através das matérias-primas que eram produzidas aqui no Brasil. Então eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Então, por isso, o rei, ele pressionado por esses acontecimentos que estavam acontecendo, principalmente em seu país, ele retorna para Portugal em 26 de abril de 1821, e quem fica aqui, né, como príncipe regente do Brasil é o Pedro de Alcântara. Meus queridos, vale lembrar para vocês que o processo de independência do Brasil não foi nada passivo, ou seja, não foi calmo. Tiveram conflitos e muitas guerras também nesse período. Por quê? Porque as cortes portuguesas tomaram algumas medidas impopulares naquela época, como a transferência das principais instituições criadas no período joanino para Portugal, e também a exigência de retorno do príncipe regente para o seu país, contando também com o tratamento desrespeitoso que Portugal fez com o Brasil naquela época. E tudo isso fez com que a resistência dos brasileiros aumentasse ainda mais com os portugueses, criando então o desejo de separar o Brasil de Portugal, como já foi dito anteriormente, né? E por causa disso, em dezembro de 1821, vai surgir o Clube da Resistência, ou seja, que foi um grupo totalmente feito para resistir contra os portugueses naquela época, um grupo feito pelos brasileiros para resistirem contra os portugueses naquele período. E em 9 de janeiro de 1822 vai ser a data do famoso Dia do Fico, ou seja, esse Dia do Fico foi o dia que Dom Pedro de Alcântara, declarou a sua permanência aqui no Brasil. E ele declarou que ele não vai obedecer às ordens de Portugal, que eles exigiam o seu retorno para o seu país naquela época. Então, ou seja, Dom Pedro estava declarando que ele ia continuar aqui no Brasil e que ele não iria retornar para Portugal. Por quê? Porque os portugueses estavam pressionando muito ele não estava querendo voltar então para o seu país. E com isso ele fala a seguinte frase: como é para bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Ou seja, interpretando o que ele está dizendo, diga ao povo que eu fico aqui no Brasil e que eu não vou voltar para Portugal. Interpretando, era basicamente isso que ele estava falando naquela época. Com isso, em maio de 1822, foi decretado Cumpra-se, que é uma medida que determinava que as leis e as ordens decretadas em Portugal só teriam validade no Brasil com o aval do príncipe regente. E no mês seguinte foi determinada a convocação de eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Assim, em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa vão chegar ao Brasil para pedir o retorno imediato do príncipe regente e também anuncia o fim de uma série de medidas em vigor no Brasil. Nisto, a ordem ela vai ser lida pela sua esposa, a esposa de Dom Pedro de Alcântara, Maria Leopoldina. E em 2 de setembro ela vai organizar uma sessão, ela vai assinar uma declaração de independência aqui mesmo no Brasil e vai enviar ela para o seu marido, que estava nas margens do Rio Ipiranga, na altura aqui de São Paulo. E naquele momento o Dom Pedro de Alcântara estava com um problema intestinal e ele, ao saber de todas as notícias, ele vai ratificar a ordem de independência com um grito às margens do Rio Ipiranga. E isso é segundo o que nos fala a história oficial, porque atualmente os historiadores não têm evidências que comprovem também esse grito. Então foi assim que aconteceu a independência do Brasil. A independência do Brasil foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822 por causa desses acontecimentos que aconteceram ao longo desse processo. E vai lembrar aqui para vocês, meus queridos, que nesse período, tivemos uma pessoa muito importante, que é o José Bonifácio de Andrade Silva. Ele foi um político, um conselheiro, ministro também, que estava ao lado de Pedro de Alcântara. E ele incentivou ele também a proclamar essa independência aí do nosso país. Também vale lembrar sobre José Bonifácio de Andrade Silva.
E com isso, como já foi dito anteriormente, né, o processo de independência não foi nada passivo. Ele não se autoeliminou, meus queridos, no dia 7 de setembro. Não, ele continuou. Para vocês terem ideia, os conflitos só realmente terminaram, né, por causa desse processo de independência, só terminaram lá no ano de 1825, ou seja, de 1822 a 1825, 3 anos depois que realmente os conflitos vão cessar. Por quê? Nesse período agora vai ter a Guerra da Independência, porque lembra que eu disse para vocês que nem todo mundo estava aderindo também ao processo de independência do Brasil? Nem todo o povo estava a favor desse processo de independência, de tornar o Brasil independente de Portugal. Teve ainda uma parte que estava a favor de Portugal naquele período, e essa parte começou a organizar conflitos e guerras naquela época, que se concentraram nos 4 grandes centros da resistência contra a independência do Brasil, que vão acontecer, que aconteceram nas seguintes províncias: no Pará, na Bahia, no Maranhão e na Cisplatina, que também é o atual Uruguai. E com isso nós tivemos as consequências da independência, O surgimento do Brasil enquanto nação independente, a construção da nacionalidade brasileira, o estabelecimento de uma monarquia nas Américas, a única no continente, junto da haitiana e mexicana, e também o endividamento, do Brasil por meio de um pagamento de 2 milhões de libras como indenização aos portugueses. Ou seja, lá em 1825, para que os portugueses parassem então de causar conflitos aqui no Brasil, parassem de dominar aqui o Brasil, os brasileiros tiveram que pagar 2 milhões de libras para os portugueses, para então ter esse período de paz, para então acabar, cessar essas guerras e conflitos que tiveram nesse período de independência do Brasil. E com isso, resumindo tudo que a gente falou aqui, sobre a independência do Brasil, nós vemos que durante o período joanino, medidas modernizadoras foram implantadas no Brasil, como eu já disse para vocês. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido e assim o Brasil deixou de ser colônia. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto foi iniciada em Portugal e reivindicava o retorno do rei português. Com o retorno de Dom João VI para Portugal, Dom Pedro foi colocado como regente do Brasil. As cortes portuguesas exigiam a revogação das medidas implantadas no Brasil, o retorno do príncipe regente. Durante o dia do fico, Dom Pedro declarou que permaneceria no Brasil. No cúmplice, determinou-se que as ordens portuguesas só seriam cumpridas no Brasil com o aval de Dom Pedro. E no grito da independência, se de fato aconteceu mesmo, que a gente nós não temos evidências de que realmente teve esse grito, mas sabemos que foi proclamada a independência do Brasil no dia 7 de setembro, ocorreu nas margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador e no dia 1º de dezembro de 1822, ele foi coroado Dom Pedro I. E também houve conflitos após a declaração de independência na Bahia, no Pará, no Maranhão e também na Cisplatina. E é isso, meu povo. Se esse assunto foi bom para vocês, se vocês conseguiram entender esse assunto, por favor, compartilhe ele com seus amigos, colegas, familiares, para ajudar aqui no meu trabalho, aqui no meu canal do YouTube. E também deixe um like aqui embaixo também e comenta aqui embaixo o que achou do conteúdo, da abordagem da videoaula, da explicação da videoaula. E também, se você sentir no coração, pode me dar sugestões de temas que eu possa abordar aqui nos meus próximos vídeos, tá bom? E também não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no meu canal do YouTube, porque aqui eu vou continuar postando conteúdos de história voltados para o vestibular, para ajudar você, estudante, a passar no vestibular dos seus sonhos. E é isso, meu povo. Tchau, tchau. Até mais.